Nós vamos então iniciar a última parte da conclusão do O Livro dos Espíritos, finalizando essa obra tão importante para os nossos estudos. E vamos aqui então acompanhar o raciocínio de Kardec, que direciona agora esse último item aos adversários do Espiritismo. E ele diz assim para nós: os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível evitar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Bom, aqui para nós, esse primeiro trecho, que é bem interessante da gente analisar, traz um raciocínio de Kardec sobre aqueles que eram os opositores do Espiritismo. E hoje, passados 158 anos praticamente do lançamento do Livro dos Espíritos, nós temos hoje, de modo geral, uma unidade de pensamento, né? Então, quando nós falamos sobre Espiritismo, nós temos ali sobre os pontos fundamentais da doutrina espírita um pensamento comum. Todas as instituições, todos os estudantes do Espiritismo, todos os seguidores do Espiritismo seguem esse mesmo pensamento. Como, por exemplo, quando a gente fala sobre a reencarnação como sendo uma lei que traz para nós experiências do passado e nos prepara para experiências do futuro, sobre a união familiar que é trazida através da reencarnação. Quando nós falamos sobre a comunicabilidade dos espíritos, quando nós falamos sobre a continuidade da vida no mundo espiritual e a possibilidade de comunicação, então, no modo geral, esses temas são aceitos com naturalidade. Mas a gente pode imaginar, aliás, eu acho que a gente nem imagina como era para Kardec naquela época, quando ele começou a lançar as suas publicações e começou a fazer a difusão dela, né, através da venda de livros, através da publicação da própria Revista Espírita, que era um modo bastante eficiente de entrar em comunicação, em contato com os novos adeptos do Espiritismo, digamos assim. Mas havia sim uma mistura muito grande na cabeça das pessoas, porque elas começavam a tirar conclusões por si mesmas. A gente lembra que o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, lançada em 1857, ela tinha aproximadamente 500 questões. Então muitos pontos ainda estavam sendo desenvolvidos, e somente em 61 ou 62, se eu não me engano, nós tivemos essa nova edição com 1019 questões, ou aproximadamente 1019 questões, dependendo da leitura que se faça. Então a gente pode perceber que em 3 anos, 4 anos, Kardec dobrou a quantidade de questões. Então, quando ele lançou essa pergunta, as pessoas já tinham, uma ideia sobre reencarnação, mas, por exemplo, quando se falava sobre a reencarnação dentro da visão budista, você tinha a metempsicose, que é aquela ideia da reencarnação no corpo de animais, ou os animais reencarnando no corpo de homens. Então nós tínhamos ali sobre a comunicação dos espíritos, aquelas pessoas que começavam a se aproximar da doutrina espírita e falavam: bom, os espíritos, para se comunicar, eles precisam se revestir daquela imagem de espíritos do mal, já que somente esses espíritos podem se manifestar e os bons espíritos não têm essa permissão, segundo as leis do Antigo Testamento, porque as pessoas eram educadas pelo Antigo Testamento.
Então, vários pontos, né, a forma como elas se comunicam, de que forma que os fenômenos acontecem. Pessoas, opositores daqueles que eram espiritualistas traziam essas questões, essas dúvidas. Daqueles que eram materialistas, que tinham uma visão apenas factual dos fenômenos, ou seja, analisava o fenômeno e tentava a partir dele tirar suas conclusões sem nenhum envolvimento do mundo espiritual. Porque naquela época a gente lembra que o espiritismo ele estava mais próximo da análise desses fenômenos. Não havia ainda, né, a paranormalidade, né, ou a parapsicologia, que ela só foi desenvolvida a partir do século XX. Então não havia uma ciência ainda pré-estabelecida para que pudesse fazer uma análise cuidadosa dos fenômenos paranormais de um modo geral. Mas mesmo assim, pelo fato das pessoas estarem ainda muito ligadas aos fenômenos materiais, né, ou a visão materialista a respeito da vida, tudo aquilo que acontecia em termos de fenômenos físicos, começando inclusive pelas próprias mesas girantes, né, eu me lembro que quando eu comecei a estudar aqui no Pautalk, lá se vão 9 anos, eu ouvi as pessoas falarem sobre mesas dançantes, mesas falantes, sapos dançantes, né, que são alguns elementos, né, lá dos primórdios do desenvolvimento da doutrina espírita, e eu nunca tinha ouvido falar nisso tudo. E eu ficava, mas que raio de mesa girante, de mesa dançante que essa gente está falando, né? Então é sempre bom a gente lembrar que as pessoas começavam em Paris, em alguns pontos da França, na Europa de modo geral, sem os sapos, né, que eram aquela experiência com o Giovanni Galvani, né, que ele fazia experiência com eletricidade, e ele então encostava, né, aqueles fios nos sapos, e havia aquelas contrações musculares. Então eles acreditavam que essas contrações poderiam também ser algum tipo de reação do corpo daqueles animais mortos já. Né? Depois a gente já chegou a estudar sobre isso, depois vocês voltam, façam uma pesquisa que vocês vão conseguir compreender. Né? Então assim, eu ficava ouvindo, mas o que estão falando? Que diabo que é isso que eles estão falando? Então as mesas elas começaram a se tornar uma atração pública na Europa naquela época, aqui no Brasil também pouco tempo depois, quando as pessoas começavam então postando as mãos sobre elas, elas começavam a se movimentar. E aí então elas se movimentavam, elas se arrastavam de um lado para o outro, elas começavam a responder perguntas através de batidas, depois elas começavam, aquelas mesas, né, que tinha uma base única com 3 pés embaixo, então elas ficavam na ponta dos pés e essas mesas ficavam girando sozinhas no meio dos salões. Então a gente pode imaginar o que passava na cabeça das pessoas quando presenciavam esses fenômenos. E naturalmente vinham aqueles que traziam as suas teorias. O próprio Kardec, quando foi convidado ali por volta de 1854, 55, para poder presenciar esses fenômenos, ele começou a não dar muito valor. Ele falava assim, olha, eu não tenho tempo a perder com essas coisas, né? Até que ele foi convidado por um amigo muito pessoal, e aí então ele falou assim, bom, vamos ver para ver o que vai acontecer com isso, né? E aí ele começou a analisar e percebeu, né, que havia algo além de um simples fenômeno, mas que havia um fenômeno espiritual e não apenas um fenômeno físico ou paranormal dentro dessa visão tradicional. E a partir dali ele começou a compreender exatamente a presença do mundo espiritual à nossa volta. Mas muita gente que olhava aquele fenômeno não dava muita importância, ou começava, né, a justificar que aquilo era um truque, ou que aquilo era força da mente, mesmo que a parapsicologia não houvesse sido ainda instituída como uma nova ciência, né? André colocou, se hoje já seria um mistério, imagina naquela época, né? Hoje nós temos a brincadeira do copo, as tábuas ouijas, que de certa forma ela acaba seguindo a mesma tendência, né? Então, mas hoje você fala para as pessoas, o que você pensa sobre a brincadeira do copo? Aí cada um vai trazer sua teoria, da mesma forma que acontecia naquela época. Alguns vão dizer que é uma brincadeira onde as pessoas mesmas provocam aquele tipo de movimentação do copo, ou dos ponteiros das tábuas, né? Ou outros vão dizer que aquilo é a força da mente das pessoas, que elas ficam tão concentradas
que elas inconscientemente induzem esses objetos a se movimentarem, né? Outros vão dizer que é realmente a presença do mundo espiritual, mas é a presença do mundo espiritual maligno, porque segundo as convenções bíblicas, não existe possibilidade de um espírito bom se manifestar através desses objetos, né? Enquanto que outros vão dizer assim, olha, realmente são os espíritos, mas são os espíritos que se interessam por esse tipo de brincadeira, por esse tipo de entretenimento. Então a gente pode perceber que só nessa passagem que a gente viu, quatro opiniões diferentes giraram em torno dessas mesas. E isso porque a gente já viu de tudo, né? Ou pelo menos a gente acredita já ter visto de tudo que possa envolver essas situações. E naquela época era uma novidade. Então Kardec, quando apresentou a doutrina espírita, trazendo algumas explicações, de um modo incompleto ainda, né? Porque o próprio Livro dos Espíritos não havia sido ainda elaborado da forma como Kardec gostaria, entre os próprios interessados em conhecer a doutrina espírita havia divergências entre eles. Qual era a melhor forma de se comunicar, de que forma que você poderia identificar. Então essa confusão que surgiu naquele início, bom dia pessoal que chegou, essa confusão que surgiu naquele início era sim argumentos interessantes para aqueles que eram os opositores do espiritismo. Que eles poderiam dizer assim, se vocês mesmos não conseguem se entender, como é que vocês podem dizer que isso tem algum fundo de verdade? Vocês estão discutindo, vocês estão duvidando um do outro, um faz uma coisa, outro faz outra, e é exatamente isso que Kardec coloca para nós aqui nesse início desse último item. Ele diz assim, né, que não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. E aí, então, depois desses sistemas, a gente lembra que, estudando a introdução do Livro dos Médiuns, quando se fala em sistema, nós falamos em opiniões e análises que cada pessoa faz a respeito de um fenômeno. Então a gente lembra que os truques são um sistema, a paranormalidade é um outro sistema, a presença do mundo espiritual inferior, demoníaco, é um outro sistema, a presença do mundo espiritual, né, das mais diversas camadas morais, podemos dizer assim, também é um outro sistema. Então os sistemas foram surgindo, mas conforme os fenômenos e conforme a própria filosofia espírita, através da sua análise, a própria ciência espírita, né, trazendo ali as suas justificativas de cada fenômeno, conforme elas foram se estabelecendo, esses sistemas foram ficando para trás. Eles já não tinham mais sentido, a não ser que a pessoa ficasse insistindo de uma forma improdutiva, de uma forma inútil, porque aquilo já teria caído por terra, né? Então, mas como Kardec colocou aqui para nós, 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados. Então ele falava que na época dele 3/4 já teria caído, mas 1/4 ainda continuava perturbando, continuava ainda insistindo em desmistificar ou trazer uma outra ideia a respeito das manifestações espirituais. Passado esse tempo todo, nós temos ainda alguns sistemas. Basta a gente ver, né, se nós convidarmos o nosso glorioso Padre Quevedo e falarmos para ele assim: Padre Quevedo, qual é a sua opinião sobre os fenômenos espíritas? Ele vai trazer um sistema, que é o sistema da visão dele da paranormalidade. Se você perguntar para alguém de uma religião tradicional, algum sacerdote, e perguntar qual é a sua opinião sobre as manifestações dos espíritos, eles vão dizer: isso é tudo manifestação demoníaca, porque a Bíblia está dizendo que não pode. É um outro sistema. Então nós temos sistemas hoje ainda que se sustentam. Mesmo que essas pessoas que apresentem esses sistemas não se aproximem do espiritismo para conhecer o fenômeno na sua essência. Para aquele que diz, por exemplo, assim, que isso é um fenômeno paranormal, se ele participar sistematicamente de uma reunião mediúnica e começar a analisar a forma como ela se desenvolve, os seus resultados, quem são, qual é o caráter das pessoas envolvidas e tudo mais, ela vai perceber que não é apenas um fenômeno paranormal ou um fenômeno psíquico. Ela vai entender que é um fenômeno espiritual. Mas para isso precisa se aproximar, que é exatamente aquele caso das pessoas que trazem um sistema e esse sistema já é pré-concebido. Então ela diz assim: é desse jeito e pronto, eu não preciso mais procurar nada, eu não preciso mais compreender nada, porque eu já sei que a coisa funciona dessa forma.
Então nós temos ainda, enfrentamos na atualidade, e tanto é assim que o Espiritismo ainda se encontra, né, um tanto quanto restrito dentro do entendimento, da aceitação popular, embora alguns dos seus elementos sejam aceitos, como a gente já conversou, nas novelas, nos filmes, nas minisséries, documentários, reportagens, as pessoas dão aquela pincelada aqui e ali, vão pegando alguns pontos que são interessantes e vão apresentando, né, muito mais de uma forma sensacionalista do que com interesse efetivo de divulgar, né, essa realidade do mundo espiritual. Então hoje as pessoas têm uma ideia, mas por que a sociedade, de um modo geral, não aceita o Espiritismo hoje? Porque ainda surgem essas divergências e esses sistemas ainda bloqueiam essa aceitação. Se você falar para as pessoas assim, olha, é possível que os espíritos se comuniquem, que um espírito familiar seu, que ele pode se comunicar através de uma psicofonia, através de uma psicografia, numa reunião mediúnica. E aí então a primeira coisa que vai passar na cabeça dele é assim, eu tenho medo de fantasma. Então eu prefiro nem me envolver. Essa ideia do medo de fantasma é também uma ideia pré-concebida, é um sistema de imaginar que os espíritos são sempre aqueles espíritos que vão te provocar algum tipo de medo, que vão te provocar algum tipo de transtorno. Então também é um sistema. Então nós vemos assim que alguns sistemas se sustentam até hoje, mas eles precisam gradualmente, né, serem dissipados, serem esclarecidos para que as pessoas compreendam exatamente o que o Espiritismo tem a oferecer. Então, se hoje nós enfrentamos isso, podemos imaginar na época de Kardec, quando as pessoas eram completamente ignorantes com relação ao Espiritismo, e até mesmo os espíritas ainda tinham muitas dúvidas a respeito de pontos, como hoje também tem, né? Como nós já conversamos, existem pontos ainda que precisam ser aprofundados, precisam ser esclarecidos e estudados, mas o mais importante que Kardec coloca para nós é que a essência doutrinária ela já foi, né, já se encontra unificada na cabeça de todos nós que somos seguidores do Espiritismo. Vamos lá. Doutrina absurda, essa de que Deus só permite a manifestação dos espíritos do mal, né, porque desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e a bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, porque a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A esta pergunta, aí Kardec coloca aqui a pergunta, esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo? E aqui depois eis a resposta que eles trazem para nós. Então essa pergunta foi assim, aquela pessoa que não tem uma fé, que ela não tem uma tendência, não tem um preconceito, não tem uma tendência já pré-concebida, se ele quiser ter uma ideia, formular um juízo, ter um entendimento mais completo do Espiritismo, por onde que ele deve começar? É uma pergunta bastante interessante. E a resposta dos Espíritos foi colocada para nós da seguinte forma: a luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaca, quer dizer, o diamante sem falha, é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-lo pela linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico das ideias. Se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência, em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma do que do fundo. Notai que os princípios fundamentais
são os mesmos por toda parte, e vos devem unir num pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita, ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo, fazer o bem, e, como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. E aqui é aquele ensinamento básico que os Espíritos trazem, que mesmo que haja divergência entre nós, que somos os adeptos do Espiritismo, né, que somos aqueles que professam a filosofia espírita, a moralidade, né, esse fazer o bem, ele é igual para todo mundo, não tem um modo diferente. O que a gente questiona algumas vezes é a forma de se fazer o bem, de que forma que nós entendemos as consequências das nossas atitudes. Então aquilo que diz respeito ao que vai acontecer com a gente no mundo espiritual, de que forma que nós vamos encontrar o mundo espiritual, quem a gente vai encontrar, quando se vai reencarnar, todas essas questões são especulativas. Algumas nós temos esclarecimentos, alguns esclarecimentos não são claros. Então, de um modo geral, ainda são temas que dependem de um estudo um pouco maior, né? Então, mas na essência, a gente pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é unânime para todo mundo. Não tem aquela ideia de dizer assim, olha, eu não concordo com essa passagem que diz que nós temos que ser fraternos uns com os outros. Eu não concordo com essa ideia de que nós não devemos promover um exibicionismo quando a gente faz um gesto de caridade. Todo mundo concorda com isso, porque é um ponto fundamental. Então, na verdade, quando nós colocamos as leis de Deus, em especial no que diz respeito a essas leis morais, elas são unânimes para todos nós. E aí nós formamos, então, uma unidade. Né? A Sandra colocou, né, eu não quero ir para o inferno. Né? O detalhe interessante, Sandra, é que, conforme a gente lembra sempre, que esse estado infernal é o estado interior que nós temos dentro do nosso coração. Se nós temos a nossa vida tranquila, se nós temos a nossa consciência sempre descansada, sem aquele peso, sem aquela culpa, nós certamente construiremos o paraíso dentro de nós. Né? Então, na verdade, se a gente olhar para o mundo hoje e percebemos as aflições, as angústias que tantas pessoas demonstram no seu dia a dia, no seu modo de viver, a gente percebe que as pessoas vivem um inferno constante. Elas estão o tempo todo afundadas nesse inferno moral e elas não se dão conta. Porque elas estão sempre brigando umas com as outras, sempre vivendo naquele egoísmo, naquele individualismo, naquela insatisfação por não ter aquilo que ele deseja. Só que aquilo que deseja, como nós sabemos, né, é sempre uma satisfação infantil, uma satisfação ainda viciosa. Né? Então, assim, eu queria ter dinheiro para gastar com isso, eu queria ter dinheiro para comprar aquilo, e a gente percebe que o objetivo, o objeto de consumo dela, o de desejo que ela tem, não vai fazer dela uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Então, por essas insatisfações, nós percebemos as pessoas mais agressivas, as pessoas mais revoltadas, as pessoas mais angustiadas, mais deprimidas. Isso já é o próprio inferno que cada pessoa vive. E aí depois chega no mundo espiritual, no seu retorno a essa nossa pátria, ele vai continuar carregando consigo essas mesmas tendências. Tem uma passagem interessante de um palestrante que eu ouvi, e ele falava sobre alguns ditados, alguns provérbios, né, que eram bastante utilizados no Nordeste, e ele falava assim, que o cachorro, quando ele muda de residência, ele leva com ele as pulgas. As pulgas não ficam para trás. Então é a mesma coisa que a gente fala com relação a nós retornarmos ao mundo espiritual. Você volta e você leva com você as suas angústias. Porque você mesmo criou. A mesma insatisfação que você tinha aqui no mundo material, você vai ter no mundo espiritual, porque isso é seu. Isso te pertence. Então, na verdade, quando a gente tem esse entendimento, essa noção de que a nossa vida precisa ser transformada numa vida produtiva moralmente, numa vida com virtudes, com valores, numa vida em que a gente possa se tornar útil, é nisso que vale a nossa tranquilidade. Se a gente consegue viver dessa forma, esse céu já está construído, a gente não tem essa preocupação de encontrar nenhum tipo de inferno do outro lado. Você pega, por exemplo, um transporte público, um ônibus, um trem, um metrô, você vai a um lugar público, né, um consultório médico, um shopping center, um restaurante, e de repente a gente começa a olhar para as pessoas assim, a gente fica se perguntando, o que será que passa no coração daquela pessoa?
E aí se a gente pudesse sondar o coração de cada uma, e ainda bem que a gente não pode fazer isso, né, porque do contrário nós teríamos o coração sondado também, a gente vê que as pessoas estão sempre assim naquela angústia, esperando as coisas acontecerem, esperando alguma coisa diferente acontecer. Quando a gente vai conversando, cada um vai contando o seu problema, cada um vai contando a sua dificuldade, aí vira então aquele rosário de desgraças, né? Cada um contando o seu lado negativo. Isso já é o próprio inferno. Mas quando a gente começa a cultivar o otimismo, mesmo que a gente tenha problemas, que é uma característica comum de todos nós, o nosso mundo nos impõe esses desafios para o nosso crescimento, mesmo que a gente tenha essas angústias, a gente começa a ver sempre o lado positivo da vida. Isso para mim é um desafio, eu vou vencer, eu tenho a minha família que eu amo, eu tenho os meus amigos que eu amo, eu tenho o meu trabalho que me faz ser útil, eu tenho um lugar para morar, esse mundo que eu estou agora, né? Esse mundo que eu estou agora é um mundo difícil, mas é difícil porque eu preciso dessa lição, eu preciso dessa necessidade, né? Então esse otimismo, esse pensamento positivo é isso que vai fazer com que a gente construa esse nosso paraíso interior, né? O otimismo é a mesma coisa, né? A gente vê o lado positivo da vida, a gente vê o mundo com otimismo, sempre vendo que tudo aquilo que o mundo nos oferece vai ser para o nosso bem e tudo mais, né? Então, quando a gente começa a criar esse pensamento assim mais viver com amor realmente, né? Não tem por que pedir desculpa, Sandra, né? Quando a gente começa a viver a vida de um modo alegre, a gente vê a vida por tudo aquilo que ela pode nos oferecer de bem, aí sim a gente começa a construir esse nosso paraíso, que é o mais importante. O Décio colocou para nós, segundo André Luiz, na zona da Terra, 7 zonas umbralinas, né? E nós estamos em uma delas, né? Vai depender da intensidade, né? Da forma como nós vivemos os nossos conflitos. Quanto mais revoltosos nós somos, mais maior é o transtorno que nós temos que superar depois, infelizmente, né? Vamos lá. Continuando aqui para nós. Aí continua. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opiniões sobre alguns pontos da teoria, que é o que a gente estava conversando agora, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as às causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. E aqui já fala, né, sobre até mesmo, olha só que interessante, Kardec coloca que até mesmo entre os adeptos do Espiritismo da sua época, havia aqueles que viam os fenômenos como algo sem presença de espíritos. Eles viam um objeto se movendo, eles viam alguma coisa acontecendo, eles falavam que era força da mente, eles sempre tentavam arrumar uma justificativa, acreditando que os espíritos não tinham tanta força, tanto poder, digamos assim, para poder interferir no mundo material. Já passado esse tempo todo, quando a gente fala sobre fenômenos mediúnicos, a gente já não tem mais esse questionamento, né? A nossa dúvida será que aquilo realmente aconteceu quando alguém conta um fato? Quando a gente fala assim naquela noite chuvosa, fria, todo mundo comendo pipoca, de repente alguém começa a contar um fato fantasmagórico. Não, porque teve a tia do vizinho, da prima da minha avó, que viu um fantasma passando na rua. Então a gente pensa assim, bom, o fantasma é possível que o espírito se manifeste, é possível que a coisa aconteça, mas será que isso realmente aconteceu? Então a nossa dúvida hoje é se o fato realmente é verdadeiro. Mas se o fato for verdadeiro, se ele for confiável, a gente já não tem dúvidas mais a respeito da intervenção dos espíritos nesses fenômenos. Então naquela época havia essas divergências, havia essa dificuldade de unificar esse pensamento. Hoje nós já conseguimos avançar bastante. Até porque nós temos hoje, né, a facilidade da tecnologia, dos meios de comunicação, a quantidade de obras que são publicadas. A gente vai formando na nossa mente assim, um banco de dados que mesmo que a gente não tenha presenciado os fenômenos, a gente conhece as histórias. Então toda vez que fala alguma coisa, que é interessante, né? É muito comum, por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes, algumas pessoas me mandam fotografias. E essas fotografias têm ali uma mancha, uma sombra,
uma luz, e elas ficam com dúvidas, perguntando assim, será que isso tem a ver com o mundo espiritual? Será que isso é a presença de um espírito? Porque eu tirei foto e aquela pessoa, uma pessoa que estava perto ficou com medo, e de repente aquela sombra não estava ali naquela hora e agora está de novo e tal. E quando a gente começa a fazer um estudo, e a gente começa a compreender o mecanismo, a fisiologia dos fenômenos mediúnicos, aquilo que é possível, aquilo que não é, a gente traz uma resposta muito tranquila. Então as pessoas ficam preocupadas, só para vocês terem um exemplo, imagina que alguém pega uma foto e tem uma sombra lá atrás. Aí eles ficam assim, meu Deus, será que é um espírito que foi registrado pela fotografia? A resposta é bem tranquila, eu falo assim, olha, é possível que isso aconteça. Porque os fenômenos podem acontecer assim, existe o fenômeno da transcomunicação instrumental, em que algumas frequências eletromagnéticas dos espíritos, né, são captadas por esses equipamentos eletrônicos, mas aí depois vem a frustração, vem um balde de água fria, né? Mas independente do registro que a fotografia fez, nós estamos o tempo todo rodeados por espíritos. Então você pode perceber a presença deles ou não. Não é a fotografia que vai mostrar. Na verdade, você precisa se preocupar com a qualidade do seu pensamento e com o tipo de companhia que você está atraindo para você. Aí as pessoas falam assim, tá. Quer dizer, toda aquela expectativa de falar assim, é um fantasma que está atrás de você na sua casa e coisa e tal, você simplesmente tira um pouco dessa expectativa, dessa fantasia que é criada, para você explicar aquilo de uma forma absolutamente natural. E tudo isso vem através do quê? Da quantidade de informações que nós temos hoje. No passado, uma fotografia que tivesse uma sombra era algo assim pavoroso. Hoje a gente pensa assim, nossa, eu tirei aquela foto e tinha aquela bola assim que fica brilhando em cima da pessoa que está fotografando. Eu falei, não se preocupa com isso. Isso pode ser problema na máquina, isso pode ser um reflexo. E se for um espírito, não se preocupa com isso não. Você tem que se preocupar de que tipo de espírito que é esse. E não se você percebeu a presença dele ou não. Vamos lá então, continuando. Os demais pontos, no caso de dúvidas doutrinárias, né, são secundários, e em nada ferem as bases fundamentais. Mais uma vez vamos entender que bases fundamentais são essas do espiritismo. Primeiro, nós entendemos que a reencarnação faz parte de um processo evolutivo para todos nós. Segundo, nós entendemos que a comunicação com os espíritos é possível desde que haja condições para isso, né? Pois é, mas é muito, Mateus, o problema que a gente vê hoje é muito mais pelos conflitos de opiniões entre as religiões do que o fenômeno propriamente dito, né? Então, assim, quando a gente percebe que alguém nega alguma coisa, você tem que se perguntar por que há essa negação. Você não aceita por quê, você não acredita por quê, qual é a sua proposta para justificar aquela situação. E a gente vai percebendo que muitas vezes a história é assim, eu não acredito porque está escrito que é assim. Aí a gente já cai no dogma. E se cai no dogma, aí o assunto para por ali. Não adianta nem querer esticar, porque não vai adiantar. Porque alguém que tem uma crença estabelecida numa determinada filosofia, e para ela aquela crença é importante, por mais que você apresente argumentos, por mais que a coisa seja concreta, seja clara, ela não vai aceitar. E mesmo assim, e essa é uma experiência que eu já vivenciei também, tem pessoas que presenciam fenômenos que são de outras religiões, e você diz assim, olha, isso aqui é possível. Você viu como as coisas aconteceram? Você viu como isso é real? No caso de uma psicografia, por exemplo, você pega a mensagem, você pega o conteúdo da mensagem e fala assim, olha, essa mensagem aqui ela foi trazida por uma pessoa da sua família. Você concorda com essas informações? Ela fala assim, eu concordo, realmente é. Mas o que você pensa sobre a psicografia? Não quero nem pensar sobre isso. E ela vira as costas e vai embora. Então, por mais claro que seja, quando você tem aquele pensamento que sustenta a sua fé, que sustenta a sua crença, você não abre mão dela, porque você depende daquilo, a sua felicidade, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio psíquico depende daquilo ali, né? A Bela responde, né, tem uma promotora que escreveu um livro recente sobre psicografia, que é bem interessante, né, um livro que foi publicado falando sobre a influência das psicografias nos tribunais. Né, para quem estuda direito, para quem gosta de estudar um pouquinho mais esse tema, dá uma pesquisada, né, saiu recentemente, coisa de umas 2 semanas, então vale a pena para quem gosta, né, porque a gente teve aqueles 3 casos
do Chico Xavier na década de 70, década de 80, que trazia para nós, né, aquelas comunicações das vítimas daqueles assassinatos, né, ou daqueles acidentes, né, vamos dizer assim, que acabaram, de certa forma, influenciando, mas não foram. É importante a gente lembrar que as psicografias não foram os pontos fundamentais que absolveram aquelas pessoas, mas elas influenciaram na decisão do júri. E aí então essa promotora, escrevendo esse livro, ela achou que era interessante estudar. Eu não sei se ela fez isso como uma tese, né, como uma dissertação de mestrado, como uma tese de doutorado, eu não sei qual era o objetivo dela, mas certamente traz argumentações bastante interessantes para o nosso estudo. Assim como também, a Beli lembrou dessa promotora, nós tivemos também pessoas que estudam literatura, que estudam a literatura brasileira, que fizeram letras e tudo mais, escreveram livros fazendo análises das psicografias do Chico Xavier, autenticando a obra dos autores desencarnados. Isso também é um livro que foi publicado. Então, para quem gosta, né, tá cheio de elementos aí para poder estudar, né? Deixa eu ver aqui, a Ju colocou, né? Deixa eu ver aqui, mas realmente, né, o fenômeno mediúnico, vê-lo, saber que existe, não modifica ninguém, né, mas pode ser uma alavanca para a mudança, né, desde que essa pessoa tenha interesse, né, em abrir novos caminhos, né, Ju? Porque dependendo da forma como você vive a sua fé, vive a sua crença, aquilo para você te provoca muito mais pânico do que qualquer tipo de esclarecimento, né? Porque para muitos, a gente lembra sempre, né? Para muitos tem aquele ditado popular que diz assim: a ignorância é uma bênção. E de fato, para muitas pessoas, não ter conhecimento, não ter acesso a isso é uma bênção, porque do contrário você vai perturbar a estrutura de fé, a estrutura de crença que ela tem. Então é melhor não se aproximar, né? A Sandizinha colocou: nem esses que como médiums vivenciam toda essa realidade e ainda assim não se convencem, né? É o caso daquelas pessoas que são inseguras, que a gente tem comentado no livro dos médiuns, quando a gente fala sobre o efeito do animismo, né, a interferência do animismo no trabalho, na produção do médium, ele fica inseguro com ele mesmo. Então, aí nesse caso, né, os orientadores do trabalho, os dirigentes do trabalho mediúnico que é realizado naquela instituição, tem que trazer confiança para ele. É um trabalho muito mais psicológico do que um trabalho espiritual, que a pessoa tem que se convencer, tem que fortalecer a autoestima dela, para ela entender a capacidade que ela tem, para ela conseguir diferenciar uma coisa da outra, que vai fazer o trabalho se desenvolver. Então, por isso que a gente lembra sempre, né, é uma passagem que eu não gosto muito, que eu acho que é muita arrogância usar essa passagem, né? Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que não devemos jogar pérolas aos porcos, né? Quando a gente fala porcos, dá a impressão de que a gente está colocando as pessoas numa condição inferior a nós, mas o Jesus falava isso naquela época, e felizmente é como a gente estava presente naquela época, então de repente nós éramos porcos também, né? Muitas vezes, e tem uma passagem do livro de João, inclusive, que ele fala sobre isso, que ele diz assim para os seus discípulos, seus apóstolos, né? Ele falava assim: eu tenho muitas coisas para vos contar, mas não podeis ainda saber. E no futuro eu enviarei o Consolador, né, que depois vai esclarecer tudo e tal. Né, mais ou menos com essas palavras. E aí então, nesse pensamento, a gente lembra que cada um vai entrando em contato com novas informações conforme ele tem possibilidade. E na verdade, Ju, um detalhe interessante, não é que a informação chega até a pessoa quando ela está pronta. É a pessoa que vê a informação quando ela está pronta, porque a informação está aí à volta dela. É como se você andar, por exemplo, só um instantinho, Ian, eu já passo para você. Tá? Só concluir meu raciocínio que eu já explico. Se você está andando num shopping center, por exemplo, e você está focada em comprar uma bolsa, em comprar uma roupa, em comprar alguma coisa, não importa quais sejam as lojas que estejam do seu lado, você não vai perceber que elas estão lá. Agora, se você mudou o assunto, eu estou preocupado você está preocupado em comprar uma roupa para você, mas eu estou te fazendo companhia, eu estou preocupado em comprar um equipamento eletrônico. Eu não estou nem vendo as lojas que você está passando, e você não vê as lojas que eu passo. Então, na verdade, assim, as informações estão à nossa volta. Somos nós que vamos abrindo os nossos olhos para perceber que elas estão ali, desde que a nossa mente começa a se abrir, começa a estar preparada para poder perceber a presença disso tudo. Então o mundo espiritual sempre esteve aqui à nossa volta.
você perceber a presença dele, é uma questão de abertura de mente, é uma questão de crença, uma questão de interesse, né? Ian perguntou para nós o que é o animismo, né? O animismo é uma produção da própria mente do médium. Então a gente lembra que quando você faz um trabalho mediúnico, é muito comum, por uma autoindução, o médium tem muita vontade de produzir, o médium tem assim, aquela preocupação, aquele receio de fazer uma coisa, um trabalho que impressione, e de repente ele começa a colocar a coisa dele, em vez de ser um trabalho realizado pelos espíritos. E aí então ele acaba interferindo. Então quando você está começando um trabalho de desenvolvimento mediúnico, é necessário que o médium saiba diferenciar aquilo que pertence a ele e aquilo que pertence ao espírito. Mas tem médiums que não se dão conta disso. Todo o trabalho que ele faz é escrita dele. Então ele começa num estado de transe. Quando a gente fala no transe, é um estado alterado de consciência. Então na verdade você começa a perceber informações no seu cérebro que numa condição normal você não percebe. Então ele começa a escrever coisas, de repente ele começa a fazer uma confissão, normalmente é involuntário, porque do contrário você age de má fé, né? Então a gente sempre parte do princípio de que aquilo ocorre de um modo involuntário, de um modo que não é o médium. Então quando ele percebe que o trabalho dele é muito mais anímico do que propriamente mediúnico, ele começa a se desvalorizar. Aí ele fala assim, não, eu vou lá naquela reunião sexta-feira, mas, poxa vida, eu vou chegar lá, vou escrever aquele texto, e eu sei que aquilo é coisa minha, então não tem nem vontade de ir mais. Aí então os dirigentes têm que resgatar esse médium de novo, né, para poder trazer ele para a realidade e falar, você é capaz de produzir porque você tem os efeitos, você tem esses sintomas, né? O livro dos espíritos pode ser animismo? Não, a ideia, o Moranguinho, a realidade do mundo espiritual, que é trazida para nós no livro dos médiuns, é que ele é absolutamente mediúnico, tá? Inclusive o próprio conteúdo que foi elaborado, e esse foi uma das vantagens que Kardec trabalhou, é que ele trabalhava com adolescentes. Eram aquelas meninas que trabalhavam com ele de 13, 14 anos de idade. E aí então você pergunta assim, meninas de 13, 14 anos de idade que mal eram letradas, mal eram alfabetizadas e eram capazes de escrever temas que falavam sobre o universo, falavam sobre a matéria, falavam sobre o mundo espiritual. Então esse era um dos elementos que autenticavam o trabalho de Allan Kardec, para mostrar, por exemplo, que o livro dos espíritos não é um livro que sofreu interferência dos espíritos, né? E se é difícil perceber a diferença, para algumas pessoas sim, para outras já é mais claro, né? Então vai depender do grau de mediunidade que ela tem, do grau de percepção, do estudo que ela fez para poder se autoconhecer como médium, né? Então é um trabalho assim que para uns é rápido, para outros é um pouco mais demorado. Para aqueles que são médiuns bem ostensivos, né, que você chega e eu percebo claramente a presença de um espírito, então eu não tenho dúvida daquilo que é meu, daquilo que é dele. Agora quando eu percebo assim uma intuição, algo um pouco mais sutil, aí já fica um pouco mais complicado. Aí o médium precisa trabalhar bastante para poder saber filtrar essas informações, né? O Matheus colocou lá em cima, né, tudo costurado com extrema perfeição, né, falando sobre lá em cima, né? A Cindizinha colocou, no centro que frequento tem uma senhora com quase 60 anos, médium desde criança, né, mas não aceita de forma alguma, né, católica convicta. Frequentava as reuniões quando eram feitas na casa de uma amiga, quando o centro foi fundado, mas ela não foi, por causa do padre, né. O detalhe interessante também, Cindizinha, quando a gente fala sobre essa questão de pessoas de outras crenças que tem o fenômeno mediúnico como um diferencial. Hoje, por exemplo, no catolicismo, ou mesmo nas religiões evangélicas, a gente tem aquele elemento dos fenômenos do Espírito Santo, a igreja carismática. Então o fenômeno mediúnico ele já é mais aceito nessas instituições, desde que ele seja denominado de um modo diferente. Se eu falar que você tem o poder do Espírito Santo, beleza. Se eu falar que você é médium, já entorta tudo. Então, na verdade, a gente percebe que as pessoas olham o mesmo elemento por perspectivas diferentes de acordo com as suas crenças. Então, com o passar do tempo, né, conforme vai estudando, vai mudando o seu modo de entender, o seu modo de pensar, essas situações vão se tornando um pouco mais claras e mais simples de se compreender. Você não precisa pensar no Espírito Santo que está lá não sei aonde. Você pode pensar num espírito comum que está do seu lado e quer conversar através de você. Mas para isso a gente precisa dar tempo para que as pessoas possam assimilar. No nosso entendimento isso é simples. No entendimento de quem não aceita esses pilares da doutrina espírita, isso já é um pouco mais complicado.
né? Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. Onde nós estávamos? Tá aqui, vamos lá. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa-fé e ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas têm um laço comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo. Pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Aqui Kardec fala sobre o Espiritismo, a forma como as pessoas compreendem o Espiritismo. Mas a gente pode atualizar um pouco essa informação e trazer isso para a nossa realidade hoje, falando das religiões de um modo geral. Como a gente já conversou anteriormente, numa outra oportunidade, hoje as religiões se preocupam muito mais com as diferenças do que com as semelhanças. Se nós pegarmos, por exemplo, a religião católica, evangélica, as evangélicas, católicas, pegarmos o Espiritismo, pegarmos a Umbanda, por exemplo, que para muitos provoca até arrepio, e pensarmos assim, o que elas têm em comum? Os valores morais, os ensinamentos cristãos que estão presentes em todas. Mas elas não se preocupam com a unidade, elas se preocupam com a concorrência, como a Sandra lembrou. Então elas querem saber qual é a certa, qual é a errada, qual é a mais importante, qual é a mais poderosa, a mais influente, qual é a mais rica, qual é a que tem maior número de adeptos. Se elas pensassem todas juntas na unidade, vamos assim dar as mãos e pensar, por exemplo, no bem que nós podemos fazer o mundo trabalhando em conjunto. O nosso mundo certamente se transformaria de uma hora para outra. Só que infelizmente elas continuam se vendo como adversárias. Uma criticando a outra porque uma não presta, porque uma é a escolhida, porque uma é a verdadeira, a outra é a falsa. Então, enquanto continuar nesse bate-cabeça, a gente nunca vai conseguir chegar num ponto comum. Agora, cabe a nós, que temos essa lucidez, que temos essa possibilidade de nos esclarecermos melhor, vermos essas religiões como sendo religiões irmãs. Porque aquilo que nos une é o que traz essa irmandade. De pensar, por exemplo, no amor que todo mundo pode ter, na fraternidade, na boa vontade, na caridade. De repente você sai assim numa noite fria e quer fazer caridade para um grupo de pessoas que são desabrigadas, que moram na rua. E aí então você leva que nem um prato de comida, um prato de sopa para as pessoas. Aí vem um outro grupo evangélico que está ali levando cobertores para as pessoas. E de repente um pouco mais à frente você encontra pessoas que estão recolhendo crianças para levar para um abrigo. E aí então as pessoas, em vez de se olharem e darem aquele abraço, poxa vida, que bom que a gente está se vendo, que bom que você está fazendo esse trabalho, um olha para o outro e fala assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Quer dizer, o objetivo, que era o amor ao próximo, ficou completamente esquecido. Então elas têm que se olhar assim, poxa, aperta a mão, abraça, poxa, que bom te ver aqui, vamos continuar, semana que vem a gente se vê de novo, o que eu posso te ajudar para fazer isso e tal. É o contrário. Aqui é meu lugar, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar de espírita, não. Aí muda completamente, simplesmente por uma questão de paixão, por uma questão de falta de compreensão, de ignorância com relação aos verdadeiros ensinamentos de Jesus. E isso é importantíssimo para nós, né, para que a gente possa cada vez mais, né, é capricho, é orgulho, é vaidade, é egoísmo, né, então falta isso para nós ainda, mas com o passar do tempo, se a gente tiver paciência, a gente vai conseguir entender, né, a gente vai conseguir entender o real sentido dos ensinamentos de Jesus. Nós conversamos no nosso encontro anterior sobre o que o Espiritismo pode trazer de contribuição a respeito da moral, se Jesus já trouxe tudo isso. E aí então me vem um pensamento, se nós pensarmos nas religiões hoje, as tradicionais, elas são fundamentadas, elas são sustentadas por rituais, por dogmas, por hierarquia, por frases prontas, por expressões prontas, e se preocupam muito pouco com o exemplo prático daquilo que Jesus trouxe. Se você vai numa igreja, você não vê, por exemplo, a prática da caridade. Você vê apenas o ritualismo.
E as pessoas acreditam que essa salvação, essa suposta salvação que elas vão alcançar, elas vão conseguir pelo fato de estarem dentro da igreja. E quem não estiver dentro da igreja não vai estar salvo. Só que, como diz Madre Teresa de Calcutá, a boca que profere uma prece vale muito menos do que a mão que pratica a caridade. Então é esse sentido. Jesus mostrava na prática, se nós lermos ali as suas passagens, os relatos que fizeram sobre ele, a gente percebe que ele estava sempre ocupado fazendo alguma coisa. E poucas vezes ele participava de algum tipo de ritual relacionado com a religião judaica. Hoje é o contrário. A gente vê sempre as pessoas dentro de igrejas, dentro de instituições, praticando aquele ritualismo, mas não vão para fora fazer a caridade. Ou seja, desvirtuaram aquele ensinamento inicial, que era a moralidade cristã, e se preocuparam muito mais com essa salvação exterior. Ou seja, exteriorizando a sua fé através de tudo isso que a gente vê hoje. Se vestem de formas, de características específicas, fazem ali seus cultos, as suas reuniões e tudo mais, mas muita pouca prática com relação a esses valores, né? André colocou porque acham que já fizeram o necessário. Eu não vejo se é bem isso, André. Eu vejo que, na verdade, eles acham que é mais necessário o outro do que essa parte fora da igreja. É mais importante você estar ali toda semana, naquele mesmo horário, você fazer a leitura da Bíblia, você guardar o seu livro sagrado, você se ajoelhar, você cantar, você bater palma. Aí você volta para casa com o espírito limpo. Então as pessoas limpam o espírito através dos rituais. Mas na verdade você devia limpar o seu espírito quando você abraça uma pessoa que está sofrendo. Essa é a diferença. Então, com o passar do tempo, mais uma vez, vamos perceber também o que é o real significado de você se espiritualizar. Você se espiritualizar não é você entrar numa instituição religiosa. Você se espiritualizar é você desenvolver em você os valores mais nobres das leis divinas. E aí sim você consegue alcançar essa condição. Vamos lá? Continuando aqui para nós. E aí, infelizmente, assim, né, a gente vê centros espíritas também que algumas vezes começam a valorizar demais a presença das pessoas. Né? Então, quer dizer, você vai lá no centro espírita para poder fazer assim, eu fui no centro espírita porque eu quero me espiritualizar. Não é uma palestra que vai te espiritualizar. São as suas atitudes no seu dia a dia. É isso que vai fazer a diferença. Né? A Luciana colocou, né, na verdade, eles estão ali somente para benefícios pessoais, né? Não resta tempo, né, para distribuir o suposto amor, caridade e solidariedade aos demais, né? Eles e nós, né, Luciana? Vamos generalizar, porque muitos de nós caímos nessa mesma situação. A gente vai até lá, eu tenho tempo para ir no centro espírita, mas eu não tenho tempo para fazer um trabalho. Porque eu acredito que é muito mais importante eu estar ali ouvindo uma palestra, como se eu estivesse tomando um banho de luzes, né? Eles e nós, com certeza, né? Então a gente vê assim que é a forma distorcida como nós entendemos a religiosidade para nós, ela está diretamente vinculada a um templo, a um ritual, a um dogma, a uma postura dentro das instituições. Então quando a gente compreender que é fora da caridade não há salvação, essa caridade é ela que vai realmente te espiritualizar, o que vai nos elevar, né? Fernando colocou para nós, alguns anos atrás, né, se vendia terra no céu e se achava que estava salvo, né? Hoje as pessoas querem comprar terra aqui, né, Fernando? Não estão não preocupados em comprar terra no céu, elas já fazem barganha ali mesmo, eu estou dando minha contribuição. A gente viu recentemente, um tempo atrás, né, um vídeo que mostrava assim, se você der um dízimo, você vai receber 6 vezes mais do que você deu. E aí então o pastor falava assim, olha, mas se você quiser dar R$600, você vai receber, se você quiser dar R$100, você vai receber 600. Mas se você der 1.000, você vai receber 6.000. Então é você que vai escolher quanto que você vai receber de volta. Falou isso assim, eu parei e falei assim, não é possível, aquele templo com 500, 600 pessoas, e eles ouvindo isso, barganhando com Deus, como se eles na verdade não estavam numa igreja, eles estavam numa bolsa de valores, né? Investindo para poder receber de volta, investindo materialmente para receber de volta materialmente. Mas eles não investiam espiritualmente para receber de volta espiritualmente. E é essa distorção que nós vemos hoje, né? Pois é, né?
Então, quer dizer, você faz isso e a gente olha e fala, meu Deus, como pode isso acontecer? Como é que as pessoas estão tão distantes da realidade, distante da verdade do mundo espiritual? E não é o espiritismo que traz a verdade, é o próprio bom senso. A gente conversando aqui, a gente começa a perceber que isso é um insulto à nossa inteligência, é um insulto aos ensinamentos que nós abraçamos, que nós acreditamos, né? Mas nada como um dia depois do outro, né? A gente sabe que a gente se esclarece, a gente se eleva pelo amor ou pela dor. Se a gente não está pelo amor, é só esperar que a dor venha bater na porta, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que todos são culpados, viu, Sandra? Uns fazem por ingenuidade, outros fazem por maldade, por interesse, né? Todo mundo vai ter responsabilidade nisso tudo, infelizmente, né? Luciano colocou muito distante, né? Muito triste ver tamanha ignorância, né? Quanto ainda nos falta para evoluirmos como humanos, né? E é o que eu penso sempre, né? Eu falo para vocês que quando a gente vê sobre essa proposta de transformar o nosso mundo, que é de provas e expiações, no mundo de regeneração, a gente pensa assim, quanto tempo ainda falta para a gente poder alcançar esse status de um mundo regenerado? Aí alguém fala assim, não, porque tem uma data prevista para 2016, tem uma data prevista para não sei quando. Esquece as datas, olha para a janela, olha para fora da janela e começa a olhar o mundo e se pergunta quanto tempo aquelas pessoas vão demorar para se esclarecer. É o tempo que o mundo vai demorar para se transformar. De quantas encarnações elas precisarão, de quantas experiências dolorosas elas precisarão para poder chegar e acordar e dizer assim, fiz tudo errado, vou ter que fazer de novo. É isso, é aí que a gente vai encontrar a realidade do nosso mundo. A realidade não está dentro de igreja, a realidade está na rua. Olha lá fora, liga a televisão, assiste um telejornal, observa o comportamento das pessoas, as crenças, o egoísmo, essas guerras, esses conflitos que existem hoje no mundo. É isso que vai mostrar o tempo de regeneração do nosso mundo. Deus não vai pegar uma varinha mágica e vai dizer assim, a partir de hoje, todos vocês vão ser pessoas boas, pessoas de bem. Não é assim. Nós temos que nos transformar em pessoas de bem, a cada um segundo as suas obras, como já disse Jesus. Vamos em frente, pessoal? Senão vira palestra e acaba esquecendo o estudo. Vamos lá, né? Eu sou muito otimista, Fernanda, sobre isso, né? Eu sou muito otimista, eu acredito que nós teremos uma mudança rápida, mas ao mesmo tempo eu também sou muito realista. Eu sou muito otimista, porque eu acredito que as pessoas vão aprender, eu acredito que as pessoas vão compreender, mas eu também não me iludo não, imaginando que vai ser de uma hora para outra. Né? A Cássia colocou por uma briga, né, sem motivo pessoas morreram no Rio, no ônibus. Né? Pois é, a gente vê assim, né? Essa é a nossa realidade. Né? Mas muito além das tragédias, a gente não pode colocar as tragédias como sendo parâmetros. Vamos falar assim do dia a dia, de que modo que as pessoas se relacionam na rua, em suas casas, no ambiente de trabalho, dentro das instituições religiosas. Porque tragédia, desgraça, ela traz uma impressão distorcida, né? Porque as tragédias, elas são os extremos. Mas o comum, o dia a dia, a gente vê isso, né? As pessoas num transporte que são indiferentes umas para as outras, umas passando necessidades, a outras esbanjando aquilo que sobra. É ali que a gente vê o tempo que falta. Vamos lá, pessoal, temos 15 minutos para concluir aqui o nosso estudo. E hoje a gente acaba esse livro, nem que... Bom, vamos lá. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema sobre o outro, né, a sua mentira sobre o outro, porque evidentemente estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diabrites envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pode surgir de uma fonte pura. Então o que eles falam para nós é que os ensinamentos dos espíritos, eles são variados, né? As palavras dos espíritos, elas são variadas, né? E varia de acordo com o conhecimento, de acordo com os valores de cada espírito. Então, se a gente quer aprender, por exemplo, sobre os altos valores, a gente tem que conhecer os espíritos que vivenciam realmente esses valores. Né? Kardec coloca aqui agora, escutemos sobre esse assunto, para terminar,
os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Olha o que ele fala para nós sobre essa questão de renovação do mundo de aprendizado que a gente tem que receber. Ele diz assim: durante muito tempo os homens se estraçalharam e se anamatizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que negarão, como negaram Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de que espíritos estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, humanos e benevolentes para com todos, são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Aqui exatamente o que Santo Agostinho complementou, exatamente o que a gente falou agora. Quando a gente olha para essas instituições, para essas igrejas que são fundadas, para essas religiões que chegam hoje, se a gente quer saber sob que influência elas estão, basta a gente ver qual é o resultado de suas obras. Basta a gente ver exatamente o que eles estão semeando, o que eles estão colhendo. Como Jesus já disse no Evangelho, uma árvore boa só dá bom fruto, né? Uma árvore má não dá bom fruto. Então, na verdade, é assim, se você aprende dentro da sua instituição, dentro da sua crença, algo que foge aos ensinamentos de Jesus, algo que te transforma numa pessoa egoísta, numa pessoa interesseira, numa pessoa agressiva, não agressividade física, mas agressividade de pensamento, agressividade de discordância, se tudo isso que você se transformou é resultado da crença que você abraça, então é importante você refletir sobre ela. Porque uma boa árvore só dá bom fruto. E esse bom fruto é aquele fruto do amor, da caridade, da tolerância, da fraternidade, do amor ao próximo. Então, ao olharmos para esse nosso mundo hoje, é exatamente isso. No que você se transformou? Eu sou espírita, o que você é? Deus me livre, eu não suporto esse tipo de gente. Então você é exatamente aquilo que a tua crença te transformou. Esse fruto amargo, esse fruto estragado, que vai ter que cair no chão, que vai ter que depois que se decompor para depois ser gerado novamente e trazer novos frutos. Mas é verdade, Ju, não é assim? Você quer fazer um teste? É só você pegar uma passeata religiosa. Vai no Vaticano, você que está aí pertinho, com uma camiseta bem bonita italiana assim, eu sou espírita. Vai lá. Se você não vai ser convidado a se retirar para você ver. Né? Pois é. Então, assim, o que a gente percebe hoje, analisemos assim, se por acaso, e olha que a gente tem que pensar assim, ó, se por acaso nós como espíritas, porque a gente está falando dos outros, agora vamos falar do nosso problema. Se nós como espíritas ainda nos vemos como pessoas pretensiosas, arrogantes, pessoas agressivas, intolerantes com as diferenças, significa que não é o espiritismo que está errado, somos nós que estamos aprendendo errado. Porque muitas vezes nós nos tornamos assim. Nós já vimos casos, por exemplo, de debates espíritas que quase rolavam escadas. Que quando se falava, por exemplo, em palestras sobre outras religiões, usavam ironia, usavam sarcasmo, como se aqueles que estivessem falando fossem os donos da verdade, que na verdade viraram praticamente doutores da lei e não se deram conta disso. Então a gente tem que ter um espelho bem grande na nossa casa, que todos os dias, quando a gente se levantar da cama, a gente para, se olha no espelho e se perguntar, né, que tipo de pessoa eu estou me transformando. E a gente fazer essa autoavaliação constante. Constante, para que a gente não se deixe levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e por essas influências que nós temos hoje. Mais uma vez, esse trechinho que eu achei muito importante aqui para nós. Quereis, pois, saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios.
Então nos julguemos pelas nossas obras e pelos nossos princípios, que a gente vai saber exatamente sobre que influência a gente está. O Espiritismo é o que é, pelos seus ensinamentos, pelos seus valores, e todas as religiões são virtuosas. Mas é importante a gente analisar os frutos que elas estão dando. Porque muitas vezes, embora a religião, a filosofia seja verdadeira, aqueles que divulgam o fazem de modo equivocado. Porque aí então já não é a religião que é errada, são os homens que estão fazendo dela, como fizeram com o próprio cristianismo. O cristianismo lá no início ele era puro, ele era verdadeiro. O cristianismo era aquele que era pregado nas ruas, com as pessoas pobres, com as pessoas maltrapilhas, era aquele que era pregado embaixo de uma árvore, em cima de um monte. E de repente essas religiões passaram para dentro de templos luxuosos, em que as pessoas pregam muito mais o egoísmo do que a fraternidade. Então a religião é verdadeira. Os homens distorcem, os homens se equivocam. Por isso, meus amigos, a gente fecha por aqui esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez a gente conseguiu, graças a Deus, concluir, depois de 4 anos de estudos, essa obra. Né? A gente fez 4 anos da primeira vez, 4 anos da segunda vez. Né? 4 anos de estudo, gente, é muita coisa. Para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E agora o nosso próximo livro, como a gente comentou, vai ser o livro Obras Póstumas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre os valores, sobre a doutrina espírita, e depois conhecer um pouquinho sobre a missão de Allan Kardec, que é importantíssimo para o nosso conhecimento. Ju, 2 anos já, né? A gente fez o Livro dos Espíritos. Quando nós chegamos aqui na sala, quando eu cheguei aqui na sala, isso foi em 2004, o Livro dos Espíritos estava na introdução. Né? Ele já tinha sido começado. Aí então eu acabei pegando assim, o bonde no começo, eu consegui correr atrás dele ainda, né? Pois é, né, Sandra? Bons tempos, né? Eu ainda tinha cabelo, tudo mais, o cabelo era tudo pretinho, agora tem poucos e estão desbranquiçando. E aí então naquela época eu consegui correr atrás e alcançar. Aí a partir dali a gente desenvolveu. 4 anos depois a gente fez o reinício, a releitura. Né? E a gente começou, parece que eu estou me vendo começar o livro agora. 4 anos depois chegamos no final dele de novo. Né? Então a gente vê que a gente não pode ter pressa para aprender. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, porque é um ensinamento longo, 27 anos de doutrina na época, né, Vaninha? Então a gente tem que ter paciência, calma, para a gente poder refletir sobre cada uma dessas passagens. A gente vê que uma leitura rápida desse texto que nós vemos agora aqui de Santo Agostinho, ele simplesmente passa batido, e a gente pensa assim, que bonitinho, que texto legal, mas a gente não consegue encaixar esse texto na nossa realidade. A reflexão do estudo faz com que a gente torne prático aquilo que a gente analisa na teoria, principalmente. Né? Pois é, brasileiro, né? Seja bem-vinda sempre, né? Todos vocês também, né? Rô, te conheço, tá? Então, assim, infelizmente é só na parte da manhã que eu tenho essa disponibilidade, né? E gostaria, né? Se eu pudesse, tanto que eu gosto de... você também me ama, né? Tá. Então, assim, o prazer que é, né, conviver com vocês nos estudos, o prazer que é a gente estudar a doutrina, fazer essas reflexões, que é um estudo filosófico, na verdade, que a gente faz, né, tudo filosofia. Para quem gosta de filosofia, para quem gosta de um pouquinho de história, né, que eu sempre gosto de jogar um pouquinho de história para vocês também, para quem a gente gosta de fazer uma comparação e tudo mais, então esses estudos são muito prazerosos. Se eu pudesse, né, eu teria o tempo todo, né, aqui com vocês, mas infelizmente a gente tem os nossos afazeres, né? Então, né? Pois é, mas tem as gravações, né, brasileira? Se puder acompanhar lá no nosso Facebook, né, Vaninha? Fininha, coloca para nós aí, por favor, o nosso grupo lá no Face. Para quem quiser acompanhar as nossas gravações, né? A gente faz a gravação, o Dudu posta lá para nós. E aí fica ali, ó, só entrar aqui, né? Adiciona lá no grupo que a Vaninha coloca vocês e vocês vão acompanhando. É meio traumático, né? A Andréia sabe disso, né, Andréia? Porque a gente vai ouvindo os áudios, a gente tem vontade de escrever, de dar uma opinião, só que ninguém vai ler, né? Então não adianta. Então a gente tem que guardar e segurar ali aquele... Faz uma pergunta, né? A gente fica assim, eu sei, mas não adianta responder porque já passou. Já é estudo passado, né? Então não tem esse problema, né? Mas a gente concluiu, pessoal, conseguiu que chegar no final de mais um estudo. Depois do nosso livro Obras Póstumas, a gente vai ver qual vai ser o outro livro que a gente vai estudar. Por enquanto a gente está no livro dos médiuns, né, fazendo lá de segunda e quarta-feira, e estudando o nosso Fonte Viva também.
né? Então, passado esse, depois a gente vai ver. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na nossa sala o Evangelho segundo o Espiritismo 2 vezes, o Céu e o Inferno, o livro que é o Espiritismo, né? Então todas essas obras foram intercaladas aqui no nosso roteiro, né? Então, mais um roteiro novo aqui, né? Sou iniciante no Espiritismo, estou um pouco perdida, né? Mas não sei por onde começar. Tem hora que escuto algo e não entendo nada, né? É só perguntar, brasileiro, não fica acanhada não. Aqui não tem pergunta fácil, não tem pergunta difícil. Toda dúvida ela tem que ser dissolvida, né? Então, mas com calma a gente vai conseguindo se esclarecer, porque na verdade todo mundo é estudante aqui, né? Quando se fala assim conhecer o Espiritismo, todo mundo aqui é iniciante, né? Só que tem uns que iniciaram antes, uns iniciaram depois, mas está todo mundo junto, né? Mas vamos lá, eu vou passar para o nosso amigo Décio então, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta, né? Que também ali é outro batalhador, né, Décio? Que depois eu mando o diploma para vocês, tá, Tânia? Mando por e-mail para vocês. Aliás, tem uma passagem interessante de Chico Xavier, né, que uma senhora chegou para ele e falou assim: Chico, eu fiz um curso lá no Centro Espírita e me deram um diploma, olha só que bonito. Aí ele falou assim: poxa, parabéns, eu nunca tive diploma, nunca me deram nenhum certificado até agora, né? Então já dá para ver como é que funciona a coisa, né? Mas vamos lá, né? Vamos batalhando que a gente vai conseguindo fazer o nosso trabalho conjunto aqui, né? Vários grupos, vários trabalhos também. Tem grupo que trabalha à noite, né? Tem o grupo da Beth, por exemplo, lá na sala. Qual é a sala mesmo, Betinha? Lá que você faz o estudo com o Francis? Me esqueci o nome dele. Essa minha memória está ótima, né? Tem a vitrine, né? Que é às 6 horas. A Beth saiu, né? Aquele aqui do Francis. A Luz da Senda, que é com a nossa amiga Miriam, também às 10 horas da noite. E tem os das 9 horas, que é a... Oh, meu Deus do céu. A do Paulo, lá com o Francis. Esqueci o nome da sala. Me ajuda. A Seara Espírita, obrigado. A Seara Espírita, às 9 horas, né? Também faz estudo todo dia lá. A Beth está lá com estudo também. Então tem o Espiritismo.net, que é do nosso grupo de trabalho, que também está lá. Então tem trabalho. De manhã tem Maria de Nazaré, tem a nossa sala aqui às 9 horas. Depois na parte da tarde também tem várias salas abertas. Então oportunidade é que não falta por aqui, né? Não tem não, né? Tem a Luz do Caminho, tem o nosso amigo Décio também, tem a Falando Espiritismo, tem o que não falta aqui é oportunidade, né? Não, o ideal é você encontrar aquela ou aquelas com a qual você se afiniza, né? O grupo que você interage melhor, o grupo que oferece aquilo que você está buscando, um assunto que você gosta, né? Porque tem sala que tem a da Rua Estrela também, a Unidos pela Doutrina. Então tem salas que estudam alguns livros que alguém acha interessante, outros acham menos interessante.